Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um pouco uma evolução que eu estou fazendo aqui no meu projeto da fonte de alimentação. Na verdade, eu fiz uma live aqui explicando para vocês um pouco sobre a minha fonte de alimentação. Ficou um pouco longo porque é uma live. Esse vídeo vai ser mais ou menos o mesmo esquema. Vai ser um pouco longo também porque eu também não vou editar, eu estou sem tempo para editar. E eu estou longe da bancada, então também não vou fazer os testes. Várias pessoas me perguntaram se eu já ia fazer os testes aqui dos meus medidores, do QA401 e do QA450. Estou longe da bancada, então não vou ter tempo para fazer isso agora. Então eu quero mostrar para vocês um pouco esse projeto que é o meu controlador de fonte de alimentação. Essa ideia surgiu numa discussão ali, numa conversa no WhatsApp com o Valdemar Gomes, onde ele comentou que estava com dificuldade de fazer um sistema para medir corrente negativa, que é aqueles medidorzinhos que vende aí no Mercado Livre, não tem a opção de fazer a medição negativa, né? Ele precisa do terra e tudo mais, então ele daria um curto. E aí eu pensei em reativar um projeto que eu já tinha, na verdade, o projeto estava bastante simples, e eu quis também aprimorar esse projeto, incluindo, deixa eu mostrar aqui para vocês, um sistema de relés controlados por Arduino, que está aqui no projeto, onde eu poderia fazer aqui a seleção dos taps. Então, o sistema de Arduino iria controlar e selecionar aqui qual tap que eu usaria. Então, essa informação está toda aqui no site. O link está... Se você entrar no meu canal, tem esse link aqui. Aqui tem um link para o Facebook e para o Twitter também. Mas o link para o canal está aqui. Eu vou incluir aqui depois também o link para o meu EasyEDA. Então vou mostrar para vocês aqui como é que ficou isso no meu EasyEDA. Esse projeto ele está aqui. Então ele está como público. Se você quiser visualizar, basta você acessar aqui o meu... Aqui, ó. Renato Brant, esse aqui está o link, tá? Basta você copiar. Se você entrar easyeda.com / Renato Brant, você já vai entrar aqui na minha lista de projetos públicos. Na verdade eu tenho muito projeto privado, muitos que eu não terminei. E quando fica mais ou menos legal, mais ou menos finalizado, eu deixo aqui no EasyEDA como público. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é esse PSU Arduino Control. Aqui tem um amplificador com LM3886, o Franz Brant, que é um Arduino baseado no Franzininho, então eu fiz umas adaptações nele. Ele está aqui, tem uma fonte ajustável, algumas fontes. Esse aqui é o projeto do meu ESC, né, o controlador de motor, baseado em Arduino também. Então o que eu vou mostrar para vocês é o PSU Arduino Control. Deixa eu abrir ele aqui. Então o que eu gosto aqui do EasyEDA é que ele fica online. Então eu posso estar no meu qualquer computador, eu não preciso ter o sistema instalado em computador, já fica com todos os meus projetos aqui sempre à mão. Então isso é bem legal, eu gosto disso. Outra coisa que eu gosto também é que existe aqui o modelo que eu imaginar. Então, por exemplo, eu queria fazer na minha placa, incluir este módulo de 8 relés aqui para Arduino. Eu já tinha aqui o sistema pronto, né? Tanto o footprint quanto aqui o esquemático. Então vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês então um pouco sobre esse sistema. Como eu já disse, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é um conteúdo aí que eu acho que é interessante. E eu vou colocar aqui também, eu vou deixar bem claro quais são as minhas dúvidas, do que eu estou com dúvida. Tem algumas coisas aqui que eu estou com dúvida ainda, não sei se vai funcionar ou se não vai, então pretendo montar antes isso aqui em protoboard para testar e ver se isso aqui funciona ou não. Então vamos começar aqui explicando o sistema, todo ele vai estar baseado aqui num Arduino Nano, tá? Eu já até fiz aqui o PCB, aqui está o PCB, deixa eu colocar aqui em 3D para vocês visualizarem melhor o que eu estou fazendo. Eu já fiz as trilhas todas. Então aqui está o PCB.
né? Então, baseado aqui no Arduino, eu vou colocar aquela barra aqui de pinos fêmea, né? Então eu já vou chegar com o Arduino, encaixo ele aqui. Então aqui tá, na verdade aqui o footprint desse módulo de 8 pinos aqui, ele tá errado. Na verdade ele viria até aqui, ó. Ele fica grande. Eu não sei por que quem fez esse footprint. Na verdade eu não quis alterar depois o footprint, acabou ficando assim mesmo. Mas ele é maiorzão, ele vem até aqui assim, ó. Mas eu já considerei e deixei o espaço aqui vago justamente para isso. E as trilhas estão todas feitas aqui, tá vendo? Então vou lá, vamos explicar para vocês aqui um pouco passo a passo do funcionamento dele. Aqui com relação à alimentação, eu vou entrar com menos 15, mais 15 e o ground. Eu vou utilizar um 7805 para soltar aqui meus 5 volts. Eu vou usar um 7812 para soltar aqui meus 12 volts positivo. E eu vou usar um 7912 para soltar os meus 12 volts negativos que eu vou precisar para alimentar aqui os meus 741. Além disso, além dessas fontes de alimentação, eu estou utilizando aqui uns 5 volts de referência que está sendo gerado aqui pelo TL431. Eu já cheguei a fazer um vídeo, eu devo ter até aqui no LT Spice, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Eu expliquei aqui o funcionamento do TL431. Eu até simulei ele aqui para... Cadê? No LT Spice... Então aqui no LT Spice, onde eu fiz a simulação, está aqui o TL431 com os dois potenciômetros. Os dois potenciômetros são os potenciômetros que eu coloquei aqui. Eu quero fazer justamente um ajuste fino, um ajuste fino da minha tensão aqui de referência. Então aqui no LT Spice eu posso simular ele, colocar lado a lado. Então aqui é a minha entrada. Na minha entrada eu estou entrando com 15 volts, só que eu estou oscilando essa entrada justamente para analisar aqui o comportamento do meu regulador. E aqui a saída, eu estou aqui um pouco abaixo dos 4 volts, né, por causa da regulagem. Então eu vou alterar essa regulagem, eu vou alterar aqui esse potenciômetro do ajuste fino. Eu vou alterar ele de uma ponta até a outra. Então eu venho aqui e coloco pot, que pot na verdade é este parâmetro aqui, que eu vou alterar ele de forma linear de 0 até 1, com escala com intervalos de 0,1 volt. Então vamos simular novamente. Simulou? Ou não? Por que não está fazendo a set point? Por que ele não está alterando? Ah, eu acho que eu tinha feito um negócio aqui, um teste que não tinha funcionado. Vou voltar de novo. Então tá aqui as minhas saídas. Na verdade aquilo lá estava errado. Aquele Zener aqui, eu coloquei um só para ver o comportamento. Então aqui estão as minhas saídas. Então esse aqui é o ajuste fino. No meu potenciômetro de ajuste fino, eu vou regular ele de 5.13, aqui quase 5.13, até 4.87, mais ou menos. Então, esses são os ajustes aqui no meu ajuste fino. Vou deixar ele aqui na metade. E vou alterar agora este potenciômetro, que agora está em 0,95, ele está praticamente no máximo. Eu vou fazer esse potenciômetro do ajuste grosso alterar de ponta a ponta. Então, olha aqui o que ele aconteceu. Então ele já fez uma alteração,
uma variação aqui na tensão de saída muito maior. Por isso que eu fiz esses dois. Esse aqui então vai ser a minha tensão de referência, e a tensão de referência eu entro com ela aqui no VREF do Arduino. Por que é importante essa tensão de referência? Será que eu estou gravando bem o áudio? Acho que estou, né? Por que é importante essa tensão de referência? Porque quando o Arduino está fazendo medições aqui nas portas lógicas, ele utiliza uma referência, ele compara isso, que pode ser tanto com a tensão interna dele, tem aquela outra de 1.1 volt interno também, ou eu posso utilizar uma tensão estabilizada externa. Qual que é a vantagem? Se eu estou utilizando aqui meus 5 volts para alimentar, está aqui no VIN, e existe algum sistema que cria uma demanda aqui nesses 5 volts, esses 5 volts vai oscilar. Ele oscilando vai oscilar as minhas medições, porque as medições são comparadas com relação a esses 5 volts aqui da alimentação. E é por isso que eu utilizo uma referência externa. Então, se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários, eu posso até fazer um vídeo e mostrar para vocês na prática aqui, montar na protoboard um sisteminha desse e explicar para vocês aqui o que acontece se eu não utilizo os 5 volts de referência. Então, esse aqui é a minha tensão de referência. Aqui eu coloquei um diodo de proteção. Então esse diodo é justamente para, se eu fizer alguma coisa errada, eu não ultrapassar os 5.1 volts aqui, porque senão eu danificaria o meu Arduino. Então aqui eu expliquei todas as minhas tensões, como eu consigo aqui os 5 volts, o menos 12, o mais 12, o menos 12 e os 5 volts de referência. O legal aqui desse circuito é que eu não preciso ficar fazendo as linhas, né? Então basta eu colocar aqui essa tagzinha de 5 volts e, por exemplo, ela já está entrando aqui, está entrando o de 5 volts e o mais 12 volts aqui nesse módulo de relés. Então o módulo de relé, eu entro com 5 volts aqui. Caramba, eu esqueci o ground dele. Que droga, olha. Agora que eu vi, tá sem o ground aqui. Eu vou colocar isso aqui. Depois lá na PCB vocês vão ver que vai estar faltando fazer essa ligação aqui. Então eu ligo aqui também os 5 volts. Esse aqui é o que vai para os relés. E esse aqui é o que aciona os relés. Então isso aqui passa... esses aqui, na verdade, eles vão passar pelo fotoacopladores, que é esses fotoacopladores, né? Então eles isolam completamente aqui o meu Arduino dos meus relés. Já aproveitando, já comentando aqui, então eu vou ligar essas 8 portas para acionar os 8 relés na minha porta D12, D2, né? Eles estão aqui, ó. D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou usando todas essas portas digitais para acionar os relés. Para que tanto relé? Então eu posso fazer aqui o ajuste do TEP. Eu posso usar também 2 relés para fazer um shutdown na minha saída. Então na saída do meu amplificador, da minha fonte de alimentação, pode passar por esses relés e eu programar ela. Se passar de 5 amperes, corta a minha saída. Então eu posso também ligar e desligar a saída sem precisar desligar a fonte. Quer dizer, a fonte vai estar toda ligada, eu só desligo os relés de saída. Então cria aqui uma inteligência e uma usabilidade na fonte. Isso aqui é o que eu estou considerando, por isso que eu estou considerando então esses relés. Cria essa facilidade de poder ligar e desligar qualquer coisa. Outra coisa que eu queria fazer, então vamos considerar aqui que eu usaria 4 para fazer o center tap. 4 para usar o center tap, 2 para minha saída e 2 eu poderia para fazer um bypass aqui para o carregamento dos meus capacitores, porque como eu vou usar capacitores muito grandes, eu posso, no momento que eu ligar a minha fonte, que eu vou carregar os capacitores, fazer a alimentação passar por um resistor
para que seja um carregamento suave dos meus capacitores grandes, né? E depois de alguns segundos ele chaveia e liga novamente os meus capacitores diretamente no sistema. Então, com isso eu conseguiria dar utilidade aqui para os meus 8 relés de saída. Tá? Continuando, esse aqui é um medidor de corrente baseado no ACS 712. Existem 3 modelos, se eu não me engano, desse cara aqui. Um para 5 amperes, um para 20, um para 50, não me lembro bem. Eu vou utilizar aqui o para 20 amperes. E aí eu vou soldar essas perninhas aqui, dessoldar talvez esse conector, porque eu quero utilizar o conector direto na minha placa. Então daí eu ligo os plugs aqui por baixo e espeto ele na minha placa. Então eles são esses caras aqui. ACS 712 20 amperes. Eles já vão estar ligados aqui no Arduino. E desse lado aqui eu vou ligar eles nos meus conectores aqui da própria placa. Tá com asterisco aqui porque eu não salvei. Deixa eu salvar já, porque eu vou precisar. Então são 2 medidores. Esse medidor é um medidor sensor Hall. Então ele não existe nenhum contato físico entre a minha energia, como se diz? O foco aqui que está sendo medido do meu sistema do Arduino, porque ele é fotoacoplado, magneticamente. Caramba, eu estou falando muita bobagem hoje. Ele é magneticamente acoplado. Então, com isso, eu conseguiria medir aqui, cadê aqui? Medir aqui sem nenhum problema de interferência com terra e tudo mais, que foi, na verdade, o gatilho para eu começar a pensar aqui neste projeto. Então, 2 medidores, um para cada lado, um para o lado negativo, outro para o lado positivo da placa. Então, vou medir aqui corrente 1 e corrente 2, in e out, in e out. Depois eu quero ver se faz diferença eu ligar de um lado ou do outro, né? Se faz diferença a corrente circulando num sentido ou no outro, porque obviamente quando for ligar o positivo vai ser num sentido e o negativo vai ser no outro. Então depois eu quero ver isso aqui, como que eu faço aqui esta ligação. Então aqui a parte de medição de corrente. Aqui a parte interessante, eu vou utilizar aqui o ADS 1115 para fazer a medição de tensão. Ele é um medidor, é um conversor analógico digital de 16 bits I2C. I2C significa que ele faz uma comunicação só com 2 pontos, né? O SCL e o SDA. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso, porque esses monitorzinhos, essas telinhas de OLED também utilizam esse tipo de comunicação. Depois no desenho aqui da placa vocês vão entender isso aqui. Então, ele é ele tem 4 entradas aqui diferenciais, que eu estou com uma séria dúvida se eu posso utilizar aqui uma referência negativa ou não. Então ele mede de 0 a 5 volts, ele pode ser com relação ao terra, então eu posso fazer 4 medições aqui independentes com relação ao terra, ou eu posso pegar e comparar um com o outro, que é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar o terra do amplificador em um e o positivo no outro. E depois eu não sei se é possível colocar o terra do lado negativo aqui e o menos 5 volts, por exemplo, que eu vou utilizar do lado negativo. Eu não sei se eu posso fazer essa medição negativa, se ele vai entender isso, se não vai. Eu li o datasheet, não achei resposta, procurei na literatura, também não encontrei. Foi por isso que eu resolvi inverter o sinal. Eu vou entrar, então, comentar aqui primeiro o lado positivo. Eu vou entrar aqui então com o terra e o positivo. Aqui vem um divisor de tensão, então o divisor de tensão com um trimpote para eu fazer o ajuste fino. Então eu não vou precisar mexer na programação para fazer o ajuste fino, eu posso fazer a programação normal, inserir aqui uma tensão de referência, então por exemplo eu coloco 10 volts
e depois eu vejo lá na telinha e ajusto aqui nesse trim-pot. Até o momento eu atingi os 10 volts precisamente. Com isso eu consigo fazer um ajuste fino aqui do valor que está sendo medido. Do lado negativo funciona da mesma forma. Eu vou fazer aqui também um divisor de tensão aqui do lado negativo. Porém, eu montei esse sisteminha aqui para inverter o meu sinal. Eu acho que eu fiz o teste aqui também no LT Spice. Acho que eu não gravei. Eu não gravei. Mas eu fiz o teste, né? Isso aqui não tem muito segredo. Então, eu uso um primeiro 741 aqui como buffer e o segundo como um inversor. Tá um resistor aqui de 10K e um de 10K aqui no feedback negativo. Então eu vou ter ganho 1, né? Na verdade não vou ter ganho. Ele só vai inverter o meu sinal. Então quando eu estiver entrando aqui menos 5 volts, eu vou soltar aqui mais 5 volts. Dessa forma eu vou estar medindo sempre positivo. E aí lá na programação eu já considero que a diferença desses dois aqui vai ser uma diferença negativa. Então foi para isso que eu montei esse sisteminha aqui. E na verdade foi por isso que eu tive que fazer aquele 78, o 7912 com os menos 12, porque senão eu não conseguiria fazer esta inversão aqui utilizando o 741. Caso não precise, eu posso, caso ele consiga fazer essa medição negativa aqui, basta eu ligar, como eu fiz nesse de baixo, saindo aqui do divisor de tensão, ligar direto aqui na porta A0 do 1115, do ADS 1115. Tem dois diodos Zener aqui de proteção também, de 5.1 volts. Se eu fizer alguma bobagem e exceder a minha tensão aqui, ele vai proteger aqui o meu sistema. Eu não sei se ele já tem. Aqui não tem, tá vendo? Ele já vem direto pro CI. Então ele não tem nenhuma proteção aqui se eu exceder os 5 volts. Tá? Então essa aqui é meu sisteminha para medir a tensão com o Arduino. Continuando aqui, quanto tempo já tem? 22 minutos, cara, vai ficar longo esse vídeo. Eu avisei que ia ficar longo, eu avisei. Aqui eu vou colocar dois OLEDzinhos desse, ele também funciona I2C, então evita muita fiozarada. Por que dois? Aí, se quiser, dá para destacar eles da tela, destacar ele da placa e colocar ele na frente, adaptado ali na frente da fonte de alimentação. E um mostrando a tensão de um, outro mostrando a tensão do outro, da parte negativa. Acho que fica bem legal fazer dessa forma, né? Outra coisa que eu pretendo fazer, depois talvez fazendo um cálculo aqui, é a opção de fazer ela simétrica ou não simétrica também. E aí eu mostraria aqui a tensão independente, tensão e corrente independente em cada uma dessas telinhas. Ok? Acho que eu expliquei tudo aqui, né? Os botões aqui eu não expliquei. Aqui é bem simples, já fiz vídeo sobre isso também. É um sistema através de divisor de tensão. Eu vou monitorar aqui na porta analógica 2 do meu Arduino. A2 botões. A2 botões. Nessa ponto aqui, conforme eu aperto um botão, eu utilizo um divisor de tensão. Então eu entro com uma tensão diferente aqui na minha porta 2. Com isso eu consigo ligar 5 botões utilizando apenas uma porta do meu Arduino. Depois eu posso acertar na programação o que cada um desses botões vão fazer. Então é isso, expliquei aqui toda a parte. Então fique à vontade, gente, para colocar nos comentários se tiver alguma sugestão, algum equívoco que eu estiver fazendo aqui, se eu não precisar desse inversor aqui utilizando, se eu não precisar usar esse 741 para buffer, aí vocês colocam lá nos comentários o que vocês acham, se eu não preciso, se isso daqui vai dar pau, sei lá, qualquer coisa aí que vocês acham que tiver errado, fica à vontade para colocar lá nos comentários aqui do vídeo. Explicando agora aqui um pouco sobre a placa,
Eu já quero começar fazendo aqui um disclaimer. Como é que seria um disclaimer em português? Cara, não sei como é que é essa palavra em português. Disclaimer é tipo um aviso assim, né? Que eu não gosto de ficar fazendo trilhas mirabolantes a fim de evitar jumpers. Eu prefiro fazer jumpers do que ficar fazendo voltas enormes. Então vocês vão ver aqui que nos meus layouts normalmente eu uso bastante jumpers, tá? Eu uso o recurso dos jumpers para evitar trilhas mirabolantes. Então vocês vão ver aqui, ó, alguns jumpers, senão eu teria que fazer umas voltas muito loucas e outra, teria que ficar fazendo também muita perda de tempo, ficar mudando o componente de lugar e tudo mais, e isso aqui tem que ser um pouco mais prático. Então eu não vejo com maus olhos os jumperzinhos aqui, não, mas tem gente que odeia, tem gente que fica horas e horas trocando componente de lugar ou fazendo trilhas extremamente longas para conseguir evitar a utilização de jumpers. Eu não tenho esse preciosismo, não, mas aí é cada um, né? Então deixa eu explicar aqui para vocês, como eu já expliquei, essa placa aqui dos módulos de relé, ela é maior, então ela vem até aqui, por isso que eu deixei esse espaço todo aqui. Aqui está o meu conector de entrada, aqueles conectorzinhos de aparafusar. Começar aqui com terra, então esse aqui é a minha rede de terra, todo o meu aterramento está aqui. Evitei um pouco o ground loop, aqui vai ter um jumperzinho aqui, tá vendo? No meu terra. Aqui que ficou faltando, eu alterei, ficou faltando esse terra aqui, né? Eu alterei, agora eu tenho que vir aqui, ó, e puxar as alterações. Ele vai mostrar que ficou faltando aqui, ó. Ficou faltando ligar este terra aqui. E da onde eu vou conseguir puxar esse cara? Porque tá vendo, ó, aqui tá o terra. Já sei. Eu vou puxar esse jumper aqui para baixo. Puxar ele para cá. E daqui eu consigo puxar um terra, né? Vou usar de 1 milímetro. Ficou com 2, por quê? 1. Tá vendo? O jumper já me salvou a vida aqui, senão eu ia ter que fazer sei lá de onde ia puxar esse cara aqui. Pronto. Deixa eu salvar. Tinha esquecido de colocar esse cara aqui, esse terra, que isso aqui é o que vai então para controlar os relés, e isso aqui é o que vai pré-fotoacoplador, né? Então, voltando aqui para a explicação, aqui entra o meu terra, e agora está em branco aí tudo que é o terra do sistema. Então o terra vem aqui para o 741, olhando lá no diagrama, é esse terra aqui. O que mais? Aqui no meu sistema aqui ficou o sistema dos 5 volts de referência, então o 741 está aqui. Tá? Então, vou analisar aqui as tensões primeiro. Aqui é o mais 15 volts, então aqui que eu ligo mais 15 volts. Ele vem aqui para o 7812 e através desse jumper ele vem aqui para o 7850. Eu sei que eu não precisava ter feito aqui todos esses capacitores de acoplamento, mas eu gosto, eu encho de acoplador aqui, fica legal. Então aqui está a linha de 15 volts e dá para ver que tem uma linha de 15 volts que vem aqui para baixo, ó.
vem aqui para baixo, porque ela vem para o meu sistema de referência. Então, entra aqui os 15 volts, passa aqui por um resistor de 15 amperes, 15 quiloohms, e aqui ele sai e já vira aqui aos 5 volts de referência. Então, 5 volts de referência é criado aqui pelo meu 431, o TL431, passa aqui por um capacitor de 100 nano, outro capacitor de 10 micro, Cara, isso aqui vai dar pau. Isso aqui vai dar pau. Bom, qualquer coisa eu não coloco ele também. E aí vem aqui para o meu Arduino, aqui para os 5 volts de referência. E aqui eu tenho os 2 potenciômetros para ajustar a minha referência aqui em 5 volts precisamente. Por que eu fiz isso? Porque pode ter uma diferença aqui nos resistores e qualquer micro diferença vai causar uma diferença aqui na minha tensão de referência, nos 5 volts aqui da tensão de referência. Então por isso que eu vou utilizar isso. Já expliquei isso, né? Não preciso explicar de novo. E aí aqui entra os menos 15 volts. Os menos 15 volts, ele vem aqui por cima e entra no 7912, que entra então o menos 15 e sai o menos 12, ok? Aí o menos 12 vai vir para onde? Aqui para os 741, para os dois 741 aqui, para fazer aquela inversão. O que mais? Vamos ver aqui as portas do Arduino. Então lembra que da porta D2 até a porta D9 são os acionamentos dos relés. Então são essas linhas aqui todas que estão vindo para acionar o relé. O A5 e o A6 são a minha linha I2C, então são aquela linha que posso ligar em paralelo. Então essas duas aqui, elas estão controlando aqui o meu ADS 1115 e também estão os 2 monitores. As 2 telinhas aqui de OLED. Então essas 2 telinhas de OLED que eu posso não colocar ela aqui na placa e colocar ela na frente da minha fonte e ficar monitorando aqui tensão, corrente de uma forma bem... Dá até para fazer uma imitação de VUzinho, fica bem legal isso aqui também. Então é isso. Depois o resto é detalhe. Aqui tem... o que mais? I2C, 5 volts. Aqui os botões, né? Então os botões eu ligo, puxo o fiozinho daqui, coloco na frente do painel, botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, botão 5. Então, aqui está representando na placa, basta eu colocar então os fiozinhos aqui, puxar para os botões na frente da tela e fazer o meu controle. Aqui está a minha entrada com o divisor de tensão, para baixar minha tensão para fazer de 0 a 5 volts a minha escala. Aqui toda a parafernália para fazer a inversão antes de entrar aqui no ADS 1115. O que mais que falta? Aqui eu tive que fazer um jumper para trazer os 5 volts para alimentar aqui esse meu sisteminha do... Por que essa trilha está com 0,7? Vou até fazer ela com 1 milímetro. Um pouquinho mais grossa. E daí ele sai daqui e vem para o A2. O A2 é o que faz o meu monitoramento. O A1 é o que vai fazer o medidor de corrente aqui. E o A0 é o out aqui do outro medidor de corrente. Aqui é por onde vai passar a corrente, por isso que estão esses leads grossos aqui, tá com quanto? 4 milímetros. Né? Então aqui vai ter uma passagem grande de corrente. Isso que é legal, isso aqui é completamente isolado. Então aqui passa a corrente, aqui vai ter uma medição do campo eletromagnético e ele vai gerar aqui de 0 a 1024 a saída proporcional à minha corrente aqui completamente isolado. Bem legal isso, né? Acho que é isso. O que mais que falta? Acho que foi tudo. Beleza? Então esse aqui é o controlador da placa. Estou aberto aí a sugestões, dicas, críticas. Vamos ver ele 3D aqui.
deu pau, porque eu alterei, né? Tem que salvar de novo. Isso aqui que ficou legal, ó, mudou agora, tem o modo simulação. E ele está usando por trás do sistema de simulação dele o LT Spice. Depois eu posso até fazer um vídeo mostrando isso aqui para vocês, como que ficou bem legal. Então, vou mostrar aqui a placa como ficou. Quanto tempo de vídeo? 35 minutos. Eu avisei que ia ficar longa. Então aqui a parte de cima e aqui a parte de trás. Aí dá pra ver aqui os jumperzinhos, né? Aliás, depois eu preciso alterar o tamanho do furo, né? Ficou pequeno o tamanho do furo dos jumpers aqui. Depois eu preciso aumentar o tamanho, mas depois eu faço isso. Porque olha o tamanho dos pinos aqui, o tamanho do furo, ficou muito pequeno. Eu venho aqui e troco o diâmetro. Depois eu troco lá, eu meço o fiozinho do... Eu não me lembro agora qual que é o tamanho que eu uso. Beleza? Então é isso, o controlador aqui de fonte de alimentação simétrica. Agora, comprar os componentes, montar protoboard e testar. E a parte mais difícil e mais demorada também, que vai ser a programação disso, né? Fazer a lógica por trás de tudo isso. Eu pretendo também deixar isso aberto para quem quiser alterar o projeto. Então o projeto está aqui, já mostrei para vocês, né, no começo. É só acessar esse link, aí você pode copiar para o teu, criar uma conta aqui no EasyDA e fazer as suas modificações conforme você quiser. Se quiser depois compartilhar comigo o que você modificou, eu acho bem legal ver o que vocês estão fazendo. Alô? Então, um abraço, gente. Até a próxima. Quer acompanhar aqui o que está sendo feito, se inscreve no canal. Vem aqui na minha página também e acompanha um pouco do meu projeto de medição de amplificadores. Aqui estão os equipamentos que já estão nas minhas mãos. Já está pronto esse aqui e esse aqui também. Esse aqui é minha carga fantasma, que eu não vou, no final não vou utilizar esses aqui que eu estava utilizando. Aqui que eu vou medir, aqui tem um monte de informação. E no meu canal estou tentando organizar algumas playlists para ficar um pouco mais organizado, vídeos educativos sobre impedância de amplificadores, alguns projetos, tem bastante coisa aqui. Nossa, esse projeto aqui é antigo. O controlador de câmera fotográfica. Esse cara aqui eu comprei porque eu ia usar o gabinete, no final eu consertei ele. Esse aqui também. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.